Sejam todos muito bem-vindos ao programa de estreia do ProArmas Rio. Hoje, quarta-feira, 25 de maio, 8h30 da noite, damos o pontapé inicial ao canal que vai trazer a informação que todos queriam sobre liberdade, armamento, política, legislação e a guerra cultural que nós enfrentamos. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindos. O ProArmas aqui do Rio de Janeiro está dando esse pontapé inicial. E esse canal é para você. Ele é feito com todo carinho para você. Você vai poder interagir, vai poder sugerir, vai poder tirar dúvidas. E nós estamos aqui para isso, para poder interagir com você e passar todas as informações sobre esses assuntos que o Nini acabou de falar. E como não poderia deixar de ser, no nosso programa de estreia, vamos ter a honra de receber o nosso coordenador do ProArmas Brasil, o Dr. Marcos Polon. Bom, pessoal, boa noite, parabéns pela iniciativa aí, eu tenho que parabenizar o trabalho de vocês, o excelente trabalho, tem feito um desempenho espetacular no estado do Rio de Janeiro, a gente sabe das dificuldades aí que vocês enfrentam e ainda assim vocês têm se destacado no Brasil todo, então é com muito orgulho que eu participo desse programa de estreia aqui e espero que a ideia de vocês seja copiada por todos os outros estados aí, porque vocês estão fazendo um belíssimo trabalho, parabéns. Valeu, obrigado, Polon. Quero iniciar essa nossa conversa pedindo para que você fale um pouco para o público carioca da tua história, do teu início, do que é o ProArmas, né? Para que todos entendam do que se trata o ProArmas. Bom, pessoal, tudo começou em 2005, lá no referendo de 2005, onde a gente começou a enfrentar de forma mais veemente as agruras do desarmamento. O que aconteceu? Em 2003, eu tinha recém-formado em Direito, né, já era advogado, e vi a aprovação de uma legislação completamente alienígena, distópica do que existia no Brasil, só que as pessoas não se atentaram para as consequências daquilo. Aquilo foi pautado e votado de bate-pronto, sem nenhuma discussão, regada pelo tempero do mensalão, a gente vê isso muito nítido nas sessões lá da Câmara, perto do Natal, no final do ano, notícias dizendo que aquilo era para agradar a ONU, para tentar encaixar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, vocês devem lembrar disso aí. E aí, em 2005, ficou de se fazer o referendo, né, que era para as pessoas votarem se eram favoráveis ou não um dos artigos do Estatuto de Desarmamento, estava lá pelo 30 e alguma coisa, que proibia absolutamente a comercialização de armas no Brasil. Nesse momento, estabelecido o processo eleitoral de verificação do referendo, urge a imposição de se estabelecer o contraditório, né? O que é o contraditório? É a possibilidade das duas partes, favoráveis e contra, desfrutarem do mesmo espaço de TV para poder tratar do tema. E o que aconteceu na ocasião? Aconteceu que eles vinham trazendo uma enxurrada de propaganda desarmamentista ao longo dos anos e acreditavam na sua hegemonia, afinal de contas eles tinham um monopólio da comunicação, só eles tinham voz. Por isso fixaram o referendo, tendo a certeza de que venceriam esta proposição. A ideia, a estratégia de se fixar em referendo era para que todas as pautas progressistas que não passavam ordinariamente no Congresso, fossem submetidas a plebiscito e referendo. No entanto, uma vez estabelecido o contraditório e concedido às pessoas o mesmo tempo de fala, pessoas de forma heróica, como Bené Barbosa e Fabrício Rebelo, se levantaram e começaram a trazer as mentiras do desarmamento, coisa que depois culminou naquela obra do Bené, que é um clássico, que é o Mentiram para Mim, Desarmamento, que todo mundo tem a obrigação de conhecer. Naquele momento foi que eu me inteirei das questões mais profundas e mais nefastas sobre o desarmamento. E o que acontece? A partir de lá, eu vim trabalhando essa pauta dentro dos meus círculos sociais e cada dia tendo sempre a certeza de que eu poderia ter feito um pouco mais, mas no outro dia, com a tranquilidade que eu faria mais um pouco. E isso sempre colocando um tijolo a mais, chegando ao ponto de que eu constatei que um dos maiores inimigos que nós teríamos para tratar desse tema seria a OAB, porque uma vez alterada a lei, a OAB viria muito pesado em cima contra. E por essa razão, eu entendi por bem ingressar nos quadros políticos da OAB, então eu participei de uma campanha como
conselheiro estadual, algo similar a um deputado estadual aí de classe, tá? E estando lá dentro, eu criei a Comissão de Estudos por Porte de Arma. Isso aí para quê? Porque uma vez reconhecido o porte de arma para advogado e tratado o porte de arma de forma técnica, nós afastaríamos da OAB aquele discurso ideológico e mentiroso dos desarmamentistas. E conseguimos com muito sucesso implementar essa comissão no Mato Grosso do Sul e fazer com que a OAB do Mato Grosso do Sul se posicionasse favorável ao porte de armas. Paralelo a isso, nós começamos um movimento para criar comissões em todo o Brasil. E através do WhatsApp fomos construindo isso aí. Lá por 2017, mais ou menos, a gente já tinha grupos de advogados brigando pela criação de comissões de estudos de porte de arma em praticamente todo o Brasil, mas sem exceção nenhuma, posso dizer, todo o Brasil. Depois disso, a gente vê a eleição do presidente, o presidente que vem levantando essa pauta sempre, trabalhando essa pauta, e achávamos que seria mais fácil de reverter algumas coisas. No entanto, a gente vê um decreto sofrível para o Sérgio Moro, né, que depois, graças a Deus, saiu do governo, mas depois, lá pelo meio do ano, vem um decreto muito bom que é derrubado pelo Senado. Nesta hora aí, nós já estávamos atuando aqui em Brasília, vindo para cá, tentando trabalhar as coisas, mas vimos a necessidade de estender aquilo que existia para advogados, né, até um pouco antes disso, já no começo de 2019, para outras categorias, para poder atingir todo mundo. Aí a gente abriu para tudo que estava relacionado a armas, porque uma vez que você entende qual que é a função do Estatuto de Desarmamento, que é escravizar a população, que é tirar a sua liberdade, nos deixando vulneráveis a um ditador, enfraquecendo a nossa soberania, protegendo marginais e tirando da gente o direito mais básico de todos os direitos, que é o direito à legítima defesa, você não pode mais dormir tranquilo. Aquilo ali te causa um incômodo que impõe a você a necessidade de lutar contra isso. Por essa razão, a gente começou a expandir e tratar de várias categorias, desde o pessoal que se vale do Sinarme até o Sigma, colecionador, atirador, caçador, lojista, IAT, pessoas pertencentes aos quadros do Estado, como o GCM, ou então até os vigilantes, né, segurança privada, e por aí vai. Com isso, criamos uma dezena de grupos Brasil afora para tratar desse tema, o que nos impulsionou a formalizar e pejotizar o ProArmas. Aí criamos uma associação, que é o AMPA, né, a AMPA, Associação Movimento Nacional ProArmas, para juntar tudo isso aí. E de lá fomos criando grupos. Mais ou menos nessa época o Felipe apareceu, que era na época dos grupos de cores ainda, né, quando a gente dividia tudo em grupos de 12, e começamos a organizar isso aí em todos os estados. E aí, pejotizado já e trabalhando nesse sentido, final de 2019, nós criamos a primeira plataforma de cursos para que esses cursos mantivessem a AMPA, né? Aí lançamos o primeiro curso explicando um procedimento de como se obter um porte. Eu, como sou professor de processo desde 2003, consegui identificar dentro do processo administrativo da Polícia Federal algumas formas que te dão mais segurança na hora de pedir o porte. Lançamos esse primeiro curso no final de 2019 com uma adesão satisfatória e aquilo ali nos deu segurança para tocar o movimento, porque viria dali os recursos para poder fazer esse trabalho. Enfim, entramos em 2020, fizemos a convocação para a primeira manifestação armamentista da história do Brasil, que aconteceu em 2020, no 9/7, todo mundo muito assustado, era o auge do Xing Ling lá, o Brasília toda fechada, você só comia de marmita, e ainda assim pessoas de todos os estados do Brasil se fizeram presentes aqui. Naquela época o Felipe já estava com a gente, eu conheci o Felipe pedindo ajuda em milhagem para passagem de avião, porque a gente não tinha recurso sobrando para poder vir a Brasília quase que toda semana, né? A gente estava aqui em Brasília tratando desses temas. Aí fizemos o 9/7, foi extremamente forte, foi muito bom, e no caminhão do 9/7 eu me comprometi a, em todos os estados, agradecer a todas as pessoas que se fizeram presentes, e nessa ocasião, indo a todos os estados, aproveitei para conversar com toda a Força de Segurança Pública Estadual, para que passassem a respeitar o porte de trânsito, uma luta antiga nossa contra a condução ilegal do atirador esportivo. Dito isso, estando presente em todos os estados, a gente conseguiu formalizar e concatenar as coordenações estaduais
como é o caso do meu amigo Felipe e do seu fiel escudeiro aí, o Paca, que está sempre com ele, que conduzem com maestria o Rio de Janeiro. E assim foi feito em todos os estados da federação. Alteramos a plataforma, evoluímos em relação à plataforma, lançamos mais cursos também para dar mais informação às pessoas, até chegar ao momento em que nós passamos a plataforma toda para a Eduz. Isso foi no ano de 2021, pelos problemas que a gente estava enfrentando nas outras plataformas. Então existe toda a estrutura na Eduz, que é para poder subsidiar a AMPA, né, o ProArmas, onde a gente faz um trabalho voltado para 3 pilares distintos. O primeiro qual é? A produção de conteúdo, a construção de cultura, para que nossos amigos do Rio de Janeiro tenham uma ideia, como nós temos hoje mais de 8 coordenadores nacionais, 27 coordenadores estaduais, mais de 1.500 colaboradores espalhados por todo o Brasil. A gente fez, ao longo de um ano, mais de 1.000 Gun Experience, que é a divulgação do esporte, a divulgação do acesso às armas, somado a palestras. Inclusive, esses 2 camaradas aí que estão aí do Rio de Janeiro são dos que performam mais nesses encontros. Todo dia eu vejo foto deles em clube de tiro, organizando eventos, e lá com o pessoal também. É importante ressaltar o destaque do David, lá do Ceará, e do Enio, de Pernambuco, que tem feito muitos eventos. Então, nessa parte cultural, a gente está muito bem servido, trabalhando com textos, com pareceres, com informativos e também os cursos. Hoje a gente tem no nosso portfólio mais de uma dezena de cursos. O outro pilar de atuação do ProArmas, que também não pode ser ignorado, é a atuação jurisdicional, que é efetivamente o quê? Nós estamos presentes como amicus curiae em todas as ações de relevância que tratam do tema. Então, tudo que trata disso no STF, a gente atua como amicus curiae. Além disso, temos ações coletivas. Por exemplo, você tem um canal armamentista aí no YouTube, o teu canal ainda existe por conta do nosso trabalho. O YouTube divulgou há um tempo atrás que ia encerrar todos os canais que tivessem esse viés, e por essa razão nós ingressamos judicialmente com uma ação civil pública e acabamos por reverter este problema. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Reverter esse problema, e os canais permaneceram, né, continuaram existindo. Além disso, a gente interpela todo e qualquer jornalista e veículo de imprensa que acabe por utilizar de fake news para denegrir a imagem do cidadão que quer ter acesso a armas de fogo, do atirador esportivo, e por aí vai. Bom, para vocês terem uma ideia, hoje existem mais de 180 processos tramitando da autoria do ProArmas, e só neste ano de 2022 nós já empregamos mais de R$70 mil em custas judiciais. O que são custas judiciais? É aquela taxinha que você paga para o Estado para poder entrar com o processo. Pois bem, além disso, nós temos um terceiro pilar de atuação, que é a atuação política institucional, onde a gente articula, junto ao Legislativo e Executivo, o aprimoramento da legislação de controle de armas. Ou seja, os últimos decretos que foram publicados tiveram uma participação fundamental do ProArmas, tá? Praticamente todo o texto teve a colaboração do ProArmas, dos 4 decretos. Vocês podem perceber que eles têm uma roupagem técnica muito maior, uma estrutura técnica muito mais elaborada, e além disso, nós percebemos que essa contribuição reverbera em outros setores, a ponto que não há nada que aconteça hoje no Legislativo, no Executivo, ou em qualquer esfera que trate do tema, que não passe direta ou indiretamente pelo ProArmas. É claro, a gente consegue esse grau de expertise, de excelência, porque contamos com o apoio de várias outras pessoas que estão há muito tempo nisso aí, como, por exemplo, o Fabrício Rebelo, que é um técnico espetacular. Todas as questões legislativas mais complexas, eu sempre peço o apoio dele, e também o Benê Barbosa, que é a maior liderança desse tema, desde o começo lá, desde do que se começou a tentar desarmar toda a população. E aí, a gente consegue hoje ter todos esses 3 pilares de atuação, que de forma bem completa vem construindo e se solidificando como a maior e mais organizada militância conservadora, né, ou de direita do Brasil, né? Hoje não existe nenhum movimento que tenha a dimensão que o ProArmas tem e o grau de organização que o ProArmas tem. Então foi mais ou menos assim que o negócio surgiu. Por conta disso, há 2 anos atrás,
eu acabei me mudando para Brasília com todo mundo para poder dar mais atenção e, infelizmente, a grande parte do nosso trabalho se resume a evitar que coisas ruins aconteçam aqui em Brasília, no que diz respeito à política institucional. A gente tem segurado muito projeto de lei porcaria que inviabilizariam o acesso ao esporte, mas, enfim, já estamos avançando na pauta e conseguindo construir algumas pontes e realizar alguns progressos significantes aí. Então, esse é o básico da atuação do ProArmas, do surgimento do ProArmas, e por essa razão eu hoje resido em Brasília. A nossa sede fica logo ali no plano, bem na junção do eixo monumental com a Asa Sul, né, na torre do Pátio Brasil Shopping, e esperamos que o ProArmas se estabilize, cresça ainda mais aos moldes da NRA, porque praticamente todos os benefícios que a NRA, que é a maior entidade armamentista do mundo, fornece aos seus membros, hoje o ProArmas fornece também. Acreditamos firmemente que dentro em breve, né, o NRA, que é uma instituição que tem mais de século, mas nós acreditamos que dentro de poucos anos nós teremos uma envergadura suficiente para mudar a realidade do país e efetivamente construir um país livre. É esse o resumo do trem. Muito bom, Paulão. Em cima do que você falou agora, eu queria te fazer 2 questionamentos. O primeiro é o seguinte: ao que você acredita esse sucesso, esse caso de sucesso que é o ProArmas? Porque é ainda difícil e raro hoje uma associação civil no Brasil alcançar o sucesso que o ProArmas em tão pouco tempo conseguiu. Ao que você acredita isso? Cara, muito sangue, suor e lágrimas, tá? Você que está comigo aí há alguns anos, Felipe, você viu o quanto nós nos dedicamos, todos nós. E sempre foi com muita sinceridade. Nós temos um objetivo muito pessoal. Eu sempre falo para todo mundo, você tem que ter algo real que te motive a fazer alguma coisa. Questões abstratas como a paz mundial e o bem comum são coisas que só servem para criar narrativa para quem quer nos destruir e nos entubar, no final das contas. O homem comum, como eu, como vocês, que pretende ter uma vida tranquila, comum, e nada muito além disso, tá? Não tem nada de extraordinário no que a gente faz. Ele precisa ter um motivo real que o impulsione a fazer alguma coisa, a tirar ele da zona de conforto. E o nosso motivo é muito palpável, é a liberdade dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. É a construção de um país livre. É o trabalho de pessoas que viram a desgraça que foi feita na Venezuela, depois do desarmamento, pessoas que compreendem que o desarmamento é o último degrau, antes de uma ditadura, de um sistema despótico, e que vão lutar até o fim contra isso. Eu costumo dizer que nós não sabemos o resultado dessa batalha porque nossos inimigos são gigantes. Nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente porque a luta é longa, dura e muito árdua. Mas a nós compete o bom combate. Esse combate vai ser travado trincheira a trincheira. Eu costumo dizer que nós, do ProArmas, temos um privilégio que poucos homens e mulheres terão ao longo da vida, que é a tranquilidade de saber que no nosso último momento na Terra nós poderemos olhar para os nossos filhos e afirmar com convicção que o que poderia ter sido feito para que nós crescêssemos e nossos filhos vivessem num país livre, efetivamente foi feito. E é com essa sinceridade, é com essa dedicação que hoje todo mundo que ingressa nos quadros do ProArmas dá o sangue, literalmente. Vocês que são meus amigos sabem, eu por conta do Projeto Brasil, eu sofri de uma enfermidade, eu fiquei praticamente 2 anos sem ter sola do pé, meu pé abriu todo, literalmente, ficou totalmente descascado, e eu, até 2 meses atrás, caminhava sem sola no pé, meu pé era só ferida, e sangue no sapato tudo manchado de sangue, um troço completamente desagradável. Graças a Deus eu encontrei um médico que pôde diagnosticar, estou fazendo um tratamento, acredito que em 2 ou 3 anos eu consigo sanar isso aí. É um tratamento um pouco longo, mas enfim, o que nos impele a fazer isso? O que nos impele a tirar
a gente da zona de conforto, e como vocês viram aí no Rio, a gente terminava a agenda próximo da meia-noite, eu chegava no hotel e ainda fazia live, né? E no outro dia, às 6 da manhã, vocês já estavam lá na porta e a gente já começava novamente a agenda. E isso foi em todos os estados. O que impele a gente a fazer isso? É o pacto intergeracional, é o dever que nós temos no fundo do peito de poder oferecer para as futuras gerações, para os nossos filhos, um futuro digno. Afinal de contas, a gente quer que nossos filhos brinquem com seus cachorros, né, e não tenham que se alimentar deles, né? Como? É verdade. Quero fazer aqui público meu agradecimento pela sua liderança. Você fez muita gente despertar para isso. Eu colaboro dentro da minha experiência de vida, por ter morado na Venezuela numa época de prosperidade, ter conhecido aquele país, né, no seu auge, e ver o que ele se tornou hoje, para mim, basta para que eu me levante todo dia com essa missão em mente, né, e trabalhe para que isso nunca ocorra aqui no nosso país. E é uma missão que vai além. A gente sabe que nossos inimigos, eles não estão só dentro do nosso país. É um projeto global que a gente vê que está se movimentando em todo o planeta, e nós aqui estamos nos levantando contra isso. Então, quero fazer público meu agradecimento pela sua liderança. Você, com certeza, despertou em muitas pessoas essa vontade, esse desejo realmente de reagir, de se sentir capaz de reagir e de fazer algo para mudar essa realidade. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Paulão, você comentou a sua ida para Brasília e o fato de você lutar incessantemente para evitar os danos, né? Por que você acha que isso acontece, mesmo num governo onde o nosso presidente declaradamente apoia o armamento civil, considera ele como um instrumento da democracia, e mesmo assim nós enfrentamos tantas dificuldades nessa pauta? Cara, o que acontece? O Congresso, ele basicamente dita como é que o Brasil vai ser, tá? E como o presidente não compra o Congresso, aí ele tem que ir pelo convencimento. E a formação do Congresso hoje é assim: você tem 10, 20% de esquerdista radical e 5, 10% do pessoal que é favorável à nossa pauta, que é da direita. Não muito mais que isso. Então você vai ter 10% é muito, né? 10% é 50, não tem 50 deputados de direita, que vai ter uns 20 no pau da viola, 30 no máximo. Mas a esquerda tem os seus 20 a 30%. E acontece que dentro desse meio, você tem o pessoal de centro, alguns a centro-direita, outros a centro-esquerda, o centro-centro, e essas pessoas são conduzidas pelo senso comum. São pessoas que assistem Big Brother, que leem revista Veja, que escutam um antagonista e que são influenciadas pela propaganda desarmamentista, que é muito bem financiada por ONGs abastecidas por capital internacional. Então você chega para o parlamentar e você vê ali o chamado homem médio, que é aquele homem que tem aquela formação que todo mundo tem. Afinal de contas, o que tem no plenário é o substrato da sociedade brasileira, nada muito diferente disso. E aí, para você poder trabalhar a condução de uma pauta como essa, contra toda uma estrutura de publicidade desarmamentista que efetivamente pretende escravizar o Brasil, é bem difícil. A grande vantagem que nós temos é que, a nosso favor, nós temos a verdade. Uma vez demonstrados os fatos, fica muito difícil perpetrar o amontoado de mentiras decorrentes da propaganda. O maior desafio é conseguir acesso para poder explanar esses fatos. Daí porque a importância de que nós tenhamos representantes nossos lá dentro. E daí o motivo de me causar tanta inquietude o fato de sair ou não candidato a alguma coisa, porque com certeza eu estando lá dentro, eu poderia ter mais facilidade nesse acesso com esses colegas aí parlamentares que tratam do tema. Então, o que nós observamos é que, desde o começo da década de 90, construiu-se uma estrutura de propaganda desarmamentista que afeta toda essa fatia do centro do legislativo brasileiro. E, efetivamente, quem decide o futuro do Brasil, é o fiel da balança, seja nas urnas, seja no parlamento,
é essa fatia de 60% a 70% dos parlamentares. E por essa razão é tão complicado e surgem esses projetos de lei absurdos, porque sempre quando você vai fazer um projeto de lei absurdo, desarmamentista, a narrativa é sempre muito bonita. Entregue sua arma, vamos salvar uma vida. Porra, quem que não quer salvar uma vida? Você quer salvar uma vida, o Paca quer salvar uma vida, eu quero salvar, todo mundo quer salvar uma vida. Então, pô, se eu entregar uma arma eu vou salvar uma vida? Pô, tá aqui, entreguei. Agora o deputado Luiz Miranda vem, junto com Paulo Ganimi, do Novo, estabelecer um PL extremamente desarmamentista, aumentando as penas do porte, com uma narrativa muito boa. Vamos combater o crime. Isso é uma mentira. Por quê? Porque o vagabundo, ele não tem nenhum receio do Estatuto de Desarmamento, uma vez que ele sabe que se cometer um latrocínio, o crime de porte de arma vai ser absorvido pelo crime de latrocínio. É isso mesmo que você está ouvindo. O crime de porte de arma é voltado exclusivamente para o cidadão comum, pagador de imposto, que cumpre a lei e, se eventualmente estiver com arma, vai ser preso e vai responder criminalmente. Mas o bandido sabe que, uma vez cometendo um crime, o crime mais grave absorve todos os outros crimes acessórios. Então, o Estatuto de Desarmamento não faz diferença nenhuma para o homicida, para o latrocida, para o traficante, para todos esses terroristas aí que tiram a paz do povo brasileiro. Mais que isso, muito mais que isso. A narrativa é bonita, porque fala, então vamos aumentar a pena, mas o que vai ser a consequência imediata dessa pena? Que aquele CAC que foi conduzido ilegalmente, veja, ele está com todos os documentos em ordem, ele vai ficar preso porque o porte de armas tornou um crime inafiançável. O vagabundo não está nem aí com fiança. O fato de se tornar o crime inafiançável afeta o cidadão que nunca cometeu crime. Então você vê que é um projeto de lei que é voltado exclusivamente para prejudicar o cidadão de bem, em especial o atirador esportivo que faz uso do porte de trânsito. Luiz Miranda, junto com o Paulo Ganimi, deputado do Novo, o Novo que não tem nada de novo, que nada mais é de uma esquerda limpinha, uma esquerda cheirosa, uma esquerda remodelada. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, e eu posso até mostrar para vocês, se vocês repararem, não sei como que está o vídeo, vocês vão ver que meu braço está todo depilado, ó, tudo lascado aqui, até no outro aqui, se vocês vão ver, tem até umas feridas aqui, que a mulher passou a gilete, acabou me machucando. Por que que meu braço está depilado? Eu faço natação? Não, eu sou gordo, gordo não nada, gordo não faz porra nenhuma. Isso aqui está depilado porque eu fui renovar a minha CNH, e a minha CNH é D. A minha CNH é D. E eu sou obrigado a fazer o toxicológico. O senador Stevenson, que era um oficial da PM do Rio Grande do Norte, inventou de impor a todas as pessoas que têm e querem ter arma o exame toxicológico. E aí, a cada 6 meses, você ia ter que raspar o braço, ia se submeter a uma humilhação dessa como a que eu me submeti. E aí, as pessoas, no começo, se não têm intimidade com o tema, falam, isso é bom, vamos evitar que pessoas que usam drogas tenham armas. Só que aí você, além de humilhar a pessoa e passar, porque isso aqui é humilhante, tá? Você vai gastar uma baba, um dinheiro alto para poder fazer isso aí, já não é barato comprar arma no Brasil, e, de lambuja, todas as cidades pequenas que não têm esse exame, ninguém compra arma mais. Então você vê, a narrativa é muito bonita, vamos evitar que usuários de droga tenham armas, aí todo mundo apoia, inclusive o pessoal que foi eleito fazendo arminha com a mão, os de direita. E você vê que no fundo isso aí visa uma restrição maior, causar mais problemas, sem ter qualquer efeito prático. Por quê? Eu pergunto a vocês são da Força de Segurança, alguma vez, durante toda a carreira de vocês prenderam um atirador esportivo noiado, enfiado na droga? Não. O número de ocorrências envolvendo drogas e tiro esportivo no Brasil é 0. E aí a gente ia aumentar o custo para se adquirir armas, aumentar os pedágios para você ser atleta e poder acessar o tiro esportivo, com efeito, um resultado nulo, porque não tem nenhum estudo que diga que o problema do acesso às armas no Brasil é droga. Mas o discurso é muito bonito, afinal de contas, quem não é contra as drogas? Eu sou contra as drogas, vocês são contra as drogas, ninguém é a favor de droga.
Então, o discurso que é vendido é muito bonito, é muito legal, mas extremamente ineficaz e que tem no seu bojo o objetivo final de impedir o acesso às armas de fogo. Então, é por essa razão, Felipe, é por essa razão, Paca, que todo dia tem um projeto de lei porcaria, com uma narrativa muito bonita, visando ferrar todo mundo. Eu acho impressionante o Senado e a Câmara discutir limite de armas, limite de munições, sendo que se você adimpliu todos os requisitos, você provou que você não é bandido. Só que o parlamento brasileiro trata o cidadão como bandido. Ah, não, eles vão desviar armas, eles vão desviar munições. A gente adimplia os requisitos. Pô, então, tem vagabundo, tem criminoso que compra gasolina para pôr fogo em ônibus. Pô. Então, vamos fazer uma cota mensal de 50 litros de gasolina cada um. Não faz sentido. Ah, tem tantas munições por mês, porque pode desviar. Mais absurdo que isso, o parlamento trata as forças policiais como bandido. Ah, se não marcar a culatra da munição, eles vão vender essa munição. Pelo amor de Deus, gente, isso é um absurdo. Então, passou da hora do parlamento tratar o cidadão com respeito. Você adimplir os requisitos, você compra quantas armas você quiser, você compra quanta munição você quiser, e você é responsável penal e civilmente pelo destino daquilo ali. Perfeito. Ah, não, mas o sujeito vai desviar. Vai desviar, aumenta a pena, porra! Aumenta a pena! Mas por que eles não querem aumentar a pena, Paca? Porque o capital político dos armamentistas é bandido, é criminoso, é traficante, é vagabundo. Então, se aumentar a pena, vai atingir o capital político deles. Mete Exato. Ali, sacou a arma em público, 10 anos, sem progressão de regime. Disparou em público, 20 anos, sem progressão de regime. Matou uma pessoa sem legítima defesa, 30 anos, sem progressão de regime. Aí resolve. Mas, se você acabar com a progressão de regime, aí você é fascista, é taxista, é taxidermista, é toda essa baboseira aí que esse pessoal fala. Porque no Brasil, Paca, se eu pegar e simplesmente olhar para você e te dar um tiro, do nada, eu vou réu primário, tá, não tem antecedentes, vou pegar o quê? 6 anos, 8, vou cumprir 2 e vou sair feliz. E vou sair feliz e faceiro. E olhe lá pelo seguinte, segundo o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, de cada 100 homicídios, apenas 8 são solucionados. Então tem que dar um azar desgraçado para ser pego. Mas ainda que eu tenha esse azar, Paca, desses 8, menos da metade é julgado. Então eu tenho que dar um outro azar absurdo para ficar nos 4 que são julgados. E dentre esses 4, menos de 2 são condenados. E dentre esses 2 que são condenados, menos de 1 cumpre a pena até o final. Então, no Brasil, vale a pena ser bandido, porque de 100 que cometem um homicídio, que é o pior crime que pode existir, 1 cumpre a pena até o final. E como que é essa pena? Essa pena é assim, você vai ter progressão de regime, olha que maravilha, vamos ressocializar o criminoso. E aí ele fica lá um pouquinho, ele vai para o semi-aberto, depois ele vai para o aberto. Mas ainda que ele esteja no fechado, ele tem visita íntima, olha que maravilha. Nós que trabalhamos, que ficamos às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses trabalhando que nem um louco, o cidadão de bem aí que é caminhoneiro, produtor rural, que fica, o pessoal das plataformas de petróleo, fica às vezes 1 mês, 2, 3, longe da família, pescadores, mas tudo bem, foda-se, mas o vagabundo toda semana tem direito à visita íntima. Além disso, ele tem o auxílio reclusão, além disso, ele tem direitos humanos. Você sabia, cara, que tem um cara que é pago com o seu dinheiro para botar na quentinha, na marmita, um termômetro para ver se ela vem na temperatura correta? Porque o vagabundo não pode comer comida fria, que o colchãozinho tem que estar numa boa, porque o vagabundo não pode dormir no duro, enquanto a vítima está lá destruída. Então ele vai cumprir 2, no máximo 3, se cumprir,
e vai numa boa sair na sua saidinha de Natal, saidinha do Dia dos Pais, saidinha dos Dias das Mães, daqui a pouco inventa o dia da saidinha das crianças, daqui a pouco inventa o dia do poste de luz, o dia da roda, o dia do pneu, o dia do mar, e aí o cara passa o ano inteiro com saidinha, vindo aqui para fora para matar e destruir mais vidas. Então, quando a gente vê um conceito de que o cidadão tem que ser tratado com dignidade para que ele tenha liberdade e que essa liberdade seja acompanhada de responsabilidade e as penas recrudesçam, fiquem mais duras, aí ninguém quer, porque onde já se viu deixar as penas mais duras. Me chamou a atenção que durante a tramitação do 3723 no Senado, um senador do PT do Espírito Santo, que é um delegado de polícia, e não se enganem, tá? Tem muito delegado de polícia que é desarmamentista, tem muito militar que é desarmamentista. Tem delegado de polícia que é maconheiro? Exatamente. Não se engane. O delegado, o Contarato, lá do Espírito Santo, se indignou com o 3723, mas não foi com o porte, não foi com a posse, não foi com nada, foi com o fato de que ali havia um artigo dizendo que pego alguém com calibre proibido, não é restrito, tá? É proibido, a pena seria de 30 anos. E aí ele surtou, falou, não, é uma pena desmedida. Agora, o que é o calibre proibido? É a arma de guerra, cara, é uma .50, uma .30, arma de derrubar blindado, derrubar tanque. Quem tem isso aí no Brasil sem documento é traficante. E aí você vê um senador legislando para proteger os grandes traficantes que estão destruindo o Brasil. Então hoje nós temos um Congresso voltado, em boa parte dele, para defender bandido, para proteger marginal. Essa inversão de valores nos preocupa e nos afeta muito como servidores da segurança pública. Na semana passada, eu e o Paca, a gente estava conversando e nos causou uma indignação a morte de 2 policiais rodoviários que, por medo de agir, a verdade é essa, por medo de agir, por medo de uma retaliação, hesitaram e morreram. Eu costumo dizer, cara, que eu, como advogado, da cadeia eu consigo tirar você, mas do cemitério não. Então, eu não hesito, eu espero que nenhum dos meus amigos hesitem, porque foi trágico. E mais trágico que isso é o fato de que nós construímos e permitimos que fosse construída uma cultura no parlamento e fora dele, principalmente na imprensa, que é reflexo do parlamento, de que nós não podemos reagir. Tem audiências públicas onde tem procuradora federal falando que a polícia só pode atirar depois de ter tomado tiro. Tiro! Mas esses absurdos, Paulão, esses absurdos acontecem e, infelizmente, vai se criando uma cultura paralela, né? Essa membra aí da Justiça que falou isso, engraçado que as pessoas falam sem a menor vergonha, sem o menor pudor de estar falando daquilo que desconhece solenemente. A pessoa para falar um negócio desse, ela nunca teve acesso à arma, nunca teve acesso a combate, não sabe o que é isso, e, infelizmente, ela aplica a lei e cobra muito caro do cidadão de bem e do policial que se utiliza da arma de fogo para se defender. Esse é o absurdo, é uma covardia o que muitos membros do judiciário fazem na hora de julgar um policial ou um cidadão de bem. Exemplo que eu vou te dar, porque eu já fui assistente de defesa e ouvia coisas absurdas nas audiências e que eu acabava emprestando um pouco do meu conhecimento de balística e de arma de fogo, e eu percebia claramente que se eu não estivesse ali, a pessoa que eu estaria, teoricamente, prestando esse serviço, estaria condenada. Por quê? Porque, vamos num um juízo que estaria julgando um médico que matou seu paciente, tá certo? É muito raro esse juiz não pedir um assistente técnico da confiança dele, um outro médico para ficar do lado dele, e porque ninguém é obrigado a conhecer tudo. Aí o médico vai lá contar a versão dele, ele vai virar para o médico que está do lado dele e perguntar, doutor, isso que o seu colega está falando procede? Ou então o engenheiro que derrubou a obra e matou lá o peão, ou alguns peões, ele não é obrigado a entender de estrutura, então ele vai botar um engenheiro para que o cara acabe de explicar e ele vire para o cara e diga o que ele está falando procede. Afinal de contas, ele quer julgar em cima de um convencimento e não em cima de chute.
Mas você pode reparar, quando é um cidadão de bem ou um policial que vai depor, você percebe claramente que, muitas das vezes, nem o promotor nem o juiz entendem nada com relação a isso, e o que é pior, quando é um julgamento que envolve tribunal do júri, você percebe que as pessoas que são escolhidas não recebem nenhum tipo de esclarecimento prévio. Então, eles não fazem, na realidade, o convencimento. Eles ali escutam uma história jogada, muitas vezes aumentada pelo promotor, que normalmente ele quer ganhar da defesa, independente se ele está tendo ou não tendo razão de acusar aquele sujeito. Então, o que acontece? Você percebe que o tribunal do júri ali, os 7 jurados, às vezes vão decidir em cima de um assunto que eles também desconhecem. Então, onde é que está a justiça nisso? Não é verdade? É isso que é uma das coisas que a gente tinha que tentar, aos poucos, ir mudando. Para quê? Para que, se você vai ser chamado para compor um tribunal do júri e que nisso está envolvido um combate com arma de fogo, que se isso está envolvido o uso desse instrumento de defesa, ou se ele for mal usado para ataque, o que acontece? Que essas pessoas têm um mínimo de esclarecimento, não pegar uma dona de casa qualquer, que nunca viu isso, não entende bulufas, e botar lá para ela, no final das contas, está decidindo sobre o futuro daquela pessoa que muitas vezes, quando é o caso da pessoa se defender com arma de fogo, está ali sentado, coitado, e botaram a vítima como culpado, entendeu? A pessoa que se defendeu se deu bem. Exatamente, Pac. E aí a gente escuta absurdos como, por exemplo, por que você não atirou no joelho? Não, uma pergunta dessa já desclassifica completamente a pessoa que está perguntando. Na hora do combate, por tirar no joelho, com o estresse da situação, o joelho eu vou evitar falar palavrão para não prejudicar o canal de vocês, mas é de indignar. É de indignar, você entendeu? O joelho é uma pamonha. Pô, atirar no joelho, tá louco? Atirar na mão? Só atirou na mão? O cara tá assistindo muito Bang Bang, muito filme de Hollywood. Por que você deu mais de um tiro? Porque ele estava com uma faca. É o famoso stopping power. Ele acha que você vai dar um tiro e o cara vai ser arremessado para trás. Sendo que você não neutraliza. Para você neutralizar um sujeito, ou é porque houve uma lesão ortopédica, estourou uma bacia, por exemplo, um osso, e o cara cai, e se ele tiver com uma arma, ele continua atirando. Sim. Ou é porque você acertou uma estrutura neural, e aí você desliga o cara, o que é raro, ou por choque hipovolêmico, que é o mais comum, que é por sangramento. E aí, Sim. Como é que você proporciona um sangramento suficiente para ele ser neutralizado antes de te matar? Com o máximo de buraco possível. Sim. Então, essa história de stopping power já botou muito inocente na cadeia que reagiu em legítima defesa, e aí foi considerado excesso de legítima defesa. Ora, se acontece uma agressão injusta, o mínimo que você tem que fazer é assegurar que você vai acionar o gatilho até que não tenha mais nada para sair dali. Esse é o ponto. E o que mais me indigna, Paco, o que mais me tira o sono, que mais me deixa revoltado, é o fato do policial ser tratado como bandido no Brasil. Eles Exatamente. Não têm o menor pudor, nem na Câmara e no Senado, de falar que o policial é bandido. Inclusive, tem deputado que fala que a obrigação do policial é morrer. Exatamente. Tem deputado que fala que a obrigação do policial é morrer. E o que é revoltante é que todos os dias no Brasil morre pelo menos um policial todo dia. E eles tratam isso como se fosse algo normal. Não é normal. Não é normal um policial ser abatido todo dia no país. Não é normal. Não é normal. A gente tem que se atentar para isso. E se um vagabundo cai, aí, meu Deus do céu, sai no Fantástico. Aí vai lá o Drauzio Varela abraçar o caixão do filho enfim. Cara, nós precisamos mudar essa realidade. E é urgente mudar essa realidade. Mudar essa cultura que sempre falaram, né? Você inclusive tocou no assunto. Quando falou-se o seguinte, nunca reaja. Nunca reaja. Aí a explicação do nunca reaja. Nunca reaja porque você não pode colocar os seus bens acima da vida humana. Você já ouviu isso? Muito. Tanto é que quando o policial prende o vagabundo, a primeira coisa que fala, matei porque ele reagiu, doutor, como se ele tivesse o salvo-conduto de roubar a gente, pô.
Exatamente. Então, o que sempre falaram para você, cidadão? Aqui não fumaça, porque esse assunto me deixa puto, cara. Pode fumar à vontade. Não aqui reaja, a casa é sua, pô. Não reaja, porque você não pode botar os seus bens acima da vida humana. Ora, quando o bandido vem te assaltar, não é exatamente isso que ele faz? Ele coloca os seus bens acima da sua vida. Se ele começou essa relação assim, por que eu não posso acabar? Ele começou essa relação dessa maneira, por que eu não posso acabar? Foi ele que chegou e colocou os meus bens acima da minha vida. Tanto é que ele está ameaçando tirar a minha vida para entregar o que eu tiver ali na mão. Olha, ele começou essa relação, eu não vou poder acabar. Então, é mais uma fala... Não é só isso, Paca, não é só isso. O vagabundo, quando vem te atacar, ele está disposto a fazer tudo e qualquer coisa, você entendeu? Exatamente. Ele está disposto a te matar. E aí as pessoas falam, mas o patrimônio não vale, não sei o quê. Cara, quantos anos você levou para comprar teu carro? E está tirando tempo da tua vida. Quanto tempo você ficou longe da sua família trabalhando para juntar dinheiro para comprar teu celular? E o vagabundo vai lá na mão grande e tira. E o que eu fico mais puto é essa cambada de canalha ir para a televisão e falar, eu sou favorável a assalto, é uma forma de distribuição de renda. Ou o ladrão vagabundo ir lá e falar, olha, não aguento mais ver os meninos presos porque roubou um celular. Agora hoje, quando roubaram o putinho do filho dele lá de merda, aí prendeu os meninos que não pode mais prender, né? Aí pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, Paulão? Exatamente, cambada de calhorde, de vagabundo. Eu tenho nojo desse povo, cara. Tenho nojo desse povo. É verdade. Paulão, queria que você falasse também um pouco mais sobre a importância do 9/7, principalmente nesse ano, que é um ano de eleição, e que nós temos muitas coisas em jogo, muitas coisas importantes para o futuro do nosso país. Eu queria que você explanasse a importância do 9/7 esse ano. Primeiro, o que é o 9/7, tá? O 9/7 é uma resposta para essa dormência do Brasil em relação à luta por direitos civis. Eu sempre me questionei se o brasileiro não se importava com direitos civis e com liberdades individuais. E o que eu constatei é que nos foi roubada a história. Toda hora eu escuto num clube de tiro ou numa rodinha, o Brasil precisa de uma guerra civil para poder valorizar suas liberdades. Pois então, nós tivemos algumas. E uma delas foi a Revolução Constitucionalista, acontecida na década de 30, contra o pai do desarmamento do Brasil, Getúlio Vargas. E a memória dessas pessoas que derramaram sangue lutando por liberdade do Brasil é comemorada no 9/7. Por essa razão, para resgatar esse valor e fazer com que as pessoas entendam a importância de lutar por liberdade, afinal de contas, se você pegar e olhar para os Estados Unidos, você vai ver que você não precisa convocar ninguém para o dia de Martin Luther King, que é toda terça-feira de janeiro, para lutar por direitos civis, e nem conclamar ninguém no 4 de julho para poder defender valores patrióticos. Então, falta no Brasil esse resgate histórico. E por essa razão, a gente elegeu o 9/7 como Dia Nacional de luta contra o desarmamento e pela liberdade. E fazemos todos os anos, às 10 da manhã, na frente da Catedral, uma caminhada pela liberdade. Então é fundamental nesse ano, mais do que todos os anos, que nós nos façamos presentes no 9/7 para dar um recado claro para os parlamentares e para todos os políticos que nós não aguentamos mais ter o direito à legítima defesa cerceado por uma lei despótica e genocida que é o Estatuto de Desarmamento. E que, por essa razão, exigimos que o direito à legítima defesa seja respeitado. Não aguentamos mais essa narrativa de que as armas são desviadas, o criminoso vai se armar. O criminoso já está armado. O Estado falhou de forma grotesca em nos assegurar a segurança pública, nos assegurar o mínimo para que o sujeito possa viver com dignidade, que é a certeza de ir trabalhar e voltar para casa com integridade física preservada. Nós temos hoje no Brasil, em diversos lugares, territórios que pertencem ao crime organizado.
Territórios que pertencem ao crime organizado. O que significa? Que se uma viatura errar a rua e entrar num território desse, todo mundo morre. Mas não é o bandido que morre, é o policial, porque são territórios que pertencem ao crime organizado. Então passou da hora da gente dar esse recado, e nada melhor do que num ano de eleição esse recado ser retumbante para que essa pauta esteja presente, não só na campanha, mas no exercício do mandato da maioria dos parlamentares. Por isso, eu convido a todos que estão ouvindo de fazerem um esforço a mais, e esse ano a gente faça o maior 9/7 da história do Brasil. Nós que construímos a primeira manifestação armamentista da América Latina, vamos agora fazer a maior de todas elas. Isso. Eu quero dizer que aqui no Rio de Janeiro, como em outros estados, os seus respectivos coordenadores, nós estamos trabalhando incessantemente para que esse 9/7 seja o maior da história. E para isso estamos disponibilizando agências e caravanas, agências de viagem, caravanas, e o mais importante é que a pessoa vá, seja de carro, seja de avião, seja de moto, seja de bicicleta. Nós temos que estar em Brasília no dia 9/7. E quem não puder ir, manda 2. Isso aí. É isso aí. Vamos formar caravanas, né? Caravanas para que a gente possa estar lá. É muito importante a presença de todos, principalmente para você que é a favor da pauta armamentista, que é a favor da pauta da liberdade. Não deixe de ir no dia 9/7 em Brasília. Polon, suas considerações finais, estamos nos aproximando aqui do fim do nosso programa. A palavra é sua, meu amigo. Bom, meus amigos, eu quero primeiro agradecer o empenho de vocês. Afinal de contas, sem a ajuda de vocês, o ProArmas não existiria, como de todos os nossos amigos colaboradores. E quero fazer um apelo para você que ainda tem um resquício de liberdade. Nós estamos num momento mais decisivo da história do Brasil, talvez o mais importante das últimas décadas, onde nós poderemos decidir entre continuar construindo um país livre ou nos submetermos ao jugo da escravidão venezuelana, aos moldes do que aconteceu na Venezuela, do que aconteceu em Cuba e está acontecendo na Argentina e no Chile. Muito pior do que ver a desgraça de um país destruído, onde seus filhos morrem de fome, é todo dia ter a chaga de olhar no espelho e ver ali um covarde que, quando deveria ter feito alguma coisa, não fez nada. Então eu conclamo você, meu amigo e minha amiga, que almeja que seus filhos cresçam num país livre. Vamos lutar e vamos defender essa bandeira enquanto há tempo, porque por enquanto nós podemos fazer alguma coisa. Se não fizermos nada agora, chegará o dia em que a gente até pretenda fazer alguma coisa, mas não possa fazer mais nada. Talvez esse ano seja o ano mais decisivo das nossas vidas, e por isso eu peço a você que se faça presente no 9/7, acorde e entenda a gravidade da situação que nós enfrentamos hoje. Isso. Polon, eu aproveito suas palavras e peço para todos que entrem no site proarmasbrasil.com.br. É importante a participação de todos, conheçam a associação, conheçam o nosso trabalho. Esse programa que se inicia aqui hoje vai trazer para vocês informação sempre, mostrar o que é feito no estado do Rio de Janeiro e o que é feito em todo o Brasil pelo ProArmas. Traremos também pessoas, convidados, que vão agregar informação sobre a cultura e sobre o mundo do tiro, sejam eles desportistas, atletas, donos de clube, donos de lojas. Nós temos que realmente fazer com que a cultura armamentista tenha o seu papel de destaque, de importância merecido e que nos foi tirado, né? Eu gosto sempre de dizer, a nossa primeira medalha olímpica foi a do tiro, e isso praticamente não é disseminado pela nossa mídia, isso tem um motivo. Então temos que ter em mente que um canal como o ProArmas, ele vem para trazer esse tipo de informação. E mais, se você gostou desse vídeo, dá o like aí, dá o joinha pra gente, compartilha e o mais importante, se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar aqui semanalmente trazendo informações importantes para você que é armamentista, que é da pauta que nós defendemos e que é a favor da liberdade.
Muito obrigado aí por tudo. Quero agradecer a todos. Polon, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado, Polon. E quero convidar a todos para o nosso próximo programa, que será na próxima semana. Uma boa noite a todos. E até o 9/7, né? Não vamos deixar de ir o 9/7 em frente ali à Catedral de Brasília. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Forte abraço. Vamos para cima.